Não tá ouvindo, eu acho. Miguel, boa noite. Oi, querida, desculpe, Oi. boa noite. Tudo bem, Marcelo, Paula? Opa, tudo bem, Miguel? Tudo tranquilo, graças a Deus. Aninha, estou passando por aqui, como eu falei para você, tá? Realmente, para te prestigiar, porque eu já havia marcado para hoje, tá? Dia Internacional da Mulher, eu havia marcado uma transmissão no Instagram, tá? Então, assim, eu vou sair, mas vou voltar. Perfeito, não tem problema. Legal, assim que eu terminar lá, eu volto. Se vocês ainda estiverem por aí, a gente dá uma fofocada básica. Obrigada, Miguel. Obrigada por ter Nada, entrado poxa, aí. um prazer imenso. E olha, deixa eu aproveitar. Ana, parabéns, tá, pela maneira como você conduz. Deu para ler ali muita coisa do grupo, ainda não deu para participar do jeito que você merece, que as pessoas ali merecem, que eu realmente quero, tá, fazer. Mas, assim, super bacana o debate de hoje, então, uau, enriqueceu muito para mim, tá? Enriqueceu muito para mim. Paula, muito bacana os seus áudios, tá? Aprendi muito, tá? E foram, assim, foram alguns insights que você me deu ali naqueles áudios também muito interessantes. Obrigado, tá? Por compartilhar. Obrigada eu. Uma honra. Tá? Paula, se não me engano, você participou do Congresso Nacional de Coaching no ano passado, não foi? Participei. Diferente do virtual. É por isso que você está achando aí. Pois é, eu estava reconhecendo o visual, mas tudo bem. Né? E mas obrigado. Eu participei e vou participar do segundo. Opa, muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos voltar aqui para o foco, porque senão a tia Ana vai puxar a orelha da gente. Obrigado, gente. Obrigado, Ana. Parabéns mais uma vez, tá? E, por favor, vamos seguir aí. Obrigada, Miguel. Boa noite. Boa noite. Bom, então vamos lá. A gente está começando aqui nessa noite, 8 de março de 2018, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Estou aqui com duas feras, né, na área do coaching para mulheres, do empoderamento feminino. Miguel Braga veio dar a boa noite, ele tem um compromisso agora, daqui a pouquinho ele volta. Paula Sena, nossa querida convidada de hoje, ela é especialista em coach de relacionamento, com foco no empoderamento feminino. Temos aqui o convidado também, Marcelo, que é interessado, entusiasta pelo tema também. E quem mais quiser entrar também, seja bem-vindo. Eu sou Ana Borges, eu sou administradora do Grupo Smart Coach, criadora e administradora do Grupo Smart Coach, sou coach especializada em inteligência financeira, também mentora de inteligência financeira e analista comportamental. A ideia dessa mesa redonda é a gente bater um papo, a gente trocar experiências nesse tema de hoje, que é o empoderamento feminino, e poder crescer, né, nesse tema, evoluir, para que as desigualdades diminuam. E como bem disse a Paula, não é questão de igualdade em tudo, é igualdade de direitos. As diferenças entre homens e mulheres, elas têm que ser celebradas, elas são de grande importância. Para quê? Para que haja um complemento, né? Um equilíbrio entre os sexos, para que cada um, com a sua peculiaridade, com o seu dom, com a sua força, possa complementar e todos juntos sermos mais fortes, né? Como a gente costuma dizer. Paula, boa noite, a palavra é sua agora. Fica à vontade, quero saber de você, da tua história, como é que é teu trabalho. Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Boa noite. Bem, agora vamos formalmente. A gente já estava rolando um papo aqui antes, né? E, gente, é um prazer, é uma honra de verdade estar participando. Aqui eu participei já de outros encontros. Rapidamente, só para vocês conhecerem um pouquinho da história, eu entrei no coach de relacionamentos com foco no empoderamento feminino, já tem aí 2 anos, né? Mas eu já sou coach há 3 anos e meio, mais ou menos. Mas assim que eu passei pelo processo de coaching, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, ali em self-coaching, aplicando técnicas em mim pessoalmente. A gente até falou disso num dia no grupo. E isso foi muito importante para o meu desenvolvimento e até mesmo para encontrar o meu nicho de trabalho. E quando eu encontro esse nicho de mulheres, eu tenho essa percepção por conta da minha própria história de vida.
Então, eu tenho uma história muito forte de superação, de um relacionamento abusivo que eu vivi há muito tempo atrás, né? Eu comecei a me relacionar muito jovem ainda. Então, devido a essa história de superação e com todas as coisas que aconteceram na minha vida, para que eu conseguisse alcançar o empoderamento verdadeiro, né? E eu, então, hoje ensino as mulheres como que elas podem atingir esse ápice na vida delas, como que elas podem ter posturas mais assertivas para manter os seus relacionamentos equilibrados, saudáveis, felizes, como que elas podem ter uma autoestima inabalável, serem resilientes na vida, passar por situações sem se abater, sem se abalar, né? E também ensino como elas entenderem as emoções, porque a mulher é um turbilhão de emoções, né? A mulher tem toda essa questão dos hormônios, toda essa questão física também e emocional. A gente nasceu assim, mais forte para esse lado, né? E eu ensino como que a gente identifica essas emoções, como que a gente controla elas, como que a gente lida com as emoções com maturidade e inteligência, né? Eu sou coautora de um livro, Coaching a Hora da Virada, feito pela editora Ser Mais. O ano passado foi lançado esse livro em 2017, em julho. E eu sou uma das 40 coaches que tem um artigo nesse livro fantástico. E é um prazer. E tem esse programa de rádio toda segunda-feira, onde eu dou dicas de relacionamento aí para as pessoas em geral. Bem, a gente estava num bate-papo informal, né, Ana, aqui. É verdade. E o Marcelo, eu perguntei para o Marcelo assim, Marcelo, você sabe o assunto dessa mesa redonda? Foi, é verdade. E aí o Marcelo falou assim, sim, a minha amiga que me indicou, ela colocou o link, eu vi o tema. Aí eu falei, o que fez você entrar numa sala para falar de empoderamento feminino? Sendo homem, porque o Miguel, ele é suspeito, porque o nicho dele é mulheres, né? Ele já está suspeitando nessa área. E aí o Marcelo colocou para mim que, de alguma forma, os homens estão se interessando mais a respeito desse assunto. E aí eu vou abrir a palavra para o Marcelo, acho que a mesa vai ficar mais produtiva já, começando com o pensamento masculino, né? Então, como eu disse, eu sou fã dos homens, acho que a mulher tem muito que aprender com a racionalidade do macho, né? Vamos falar assim. Concordo muito. E não só isso, Paulo, acho que aprender também com essa parte do coleguismo, a fidelidade, um ajuda o outro, um defende o outro. Eu acho que a coisa primordial que o homem tem lealdade. Lealdade, coisa... essa é a palavra. Eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro nos homens, é isso. Marcelo, a palavra é sua. Oi. E aí, deixa eu fazer a pergunta para ele. Eu não fiz a pergunta. Fala, Miguel. Bem. Gente, olha só, desculpe, já são 9h03, tá? Eu vou ter que ir lá para o Instagram e eu retorno. Tá legal? Vai tá lá, bom? Porque provavelmente, quando eu terminar lá, vocês ainda estarão aqui. Marcelo, depois eu quero saber o que você falou. Pode deixar. Um abraço grande, pessoal. Tchau. Então, a pergunta para o Marcelo o que faz, você acredita que faz os homens estarem com esse pensamento hoje, buscando essa desconstrução, né, em relação às questões femininas, porque o homem já tem construções dentro dos seus pensamentos e tal. Então, o que faz um homem buscar esse tema e se permitir a essa desconstrução baseado no tema do empoderamento da mulher? Olha, a minha opinião é a seguinte: a mulher, ela é muito mais inteligente que o homem. E o homem subjuga a mulher nesse sentido. Porque ele sempre se coloca acima e ele não consegue ter uma compreensão do que é a mulher. E aí não há a cooperação entre os dois. Por isso há um distanciamento, às vezes, um disputando com o outro. E aí dentro do relacionamento começa essa disputa. Quem é mais, quem é mais, quem é mais. Né? E acaba desconstruindo um pouco esses valores, né? E também eu acho que a sociedade mudou muito os valores, né?
Então a mulher ela foi conquistando espaço, só que ela tá indo, e o homem tá ficando. E aí tá invertendo os valores. Ao invés de houver uma cooperação meio termo, não tá tendo. Então eu vejo nessa ótica, né? Por isso que eu me interesso, né? Assim, de querer saber, descobrir mais. Legal. Eu acho que foi justamente isso, né? Eu não sei se a Ana ainda tá aí, já tá meio travado. Tá aí, né? Ah, ok. Eu acho que foi isso que a gente falou no grupo, inclusive, né, Ana? No sentido da gente entender essa questão da igualdade, da diferença do feminismo para o empoderamento, né? Porque quando você busca o seu lugar na sociedade como mulher, buscando essa igualdade, você tem que entender que é uma questão de direitos. Mas isso também tem que ser muito planejado, para que não se perca espaços. Sim, desculpa te cortar. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, a palavra correta não seria igualdade, seria cooperação. Concordo. Quando começam a se cooperar, não transcende o limite do direito de um de outro. Porque a cooperação, ela já é igualitária por si só. Você coopera por vontade própria, né? Não por querer, nem colocando o ego na frente, né? Então, eu vejo nessa ótica da cooperação. Isso não é só um relacionamento homem-mulher, eu acho que seria um relacionamento societário mesmo. Quando as pessoas tomarem consciência de cooperar um com o outro, a gente faz um mundo melhor, uma família melhor. Eu acredito no poder da colaboração também. E tudo é colaboração, né? Se a gente pensar o Uber que a gente pega, a comida que vem para nossa mesa, alguém colaborou para que tudo aquilo acontecesse, tudo aquilo chegasse. Então, se a gente parar para pensar, dentro do sistema que a gente vive, tudo é colaboração. Então, é muito boa a colocação. É por isso que eu falo que a gente tem que... Essa troca é muito legal, porque a gente entra... eu falo que Deus fez tudo perfeito. Existe esse equilíbrio entre a racionalidade que o homem naturalmente tem e essa parte mais intuitiva que a mulher traz, né? E é muito... Eu converso muito com as meninas que eu dou palestra, que eu atendo, e aproveitando quem for assistir essa conversa nossa, é muito legal a mulher entender, né, que o espaço, eu falei disso no grupo também, essa questão do espaço um do outro, da individualidade um do outro. A mulher, ela tira o sutiã, né, mas ela esquece que ela pode receber gestos de carinho, gestos de educação da parte de um homem, e isso não vai fazer dela uma submissa, uma carente, uma mulher descontrolada emocionalmente. Isso vai fazer dela uma mulher que sabe reconhecer a educação e o cavalheirismo de um homem, por exemplo. Estou dando um exemplo bem simples aqui, né, a respeito disso. Então, tudo que é muito arbitrário, tudo que é muito imposto, também não é legal, né? Eu tenho que ganhar esse espaço, mas de que forma eu vou ganhar esse espaço? De que maneira eu quero introduzir isso? Isso e para tudo na vida da gente, né? Dentro de um relacionamento, por exemplo, eu tenho que colocar os meus limites, as minhas disciplinas, as minhas regras, porque relacionamento também envolve isso. Mas como que eu vou colocar isso dentro do meu relacionamento? Como que eu falo isso? Se a gente para analisar melhor a nossa postura, as coisas funcionam melhor, né? E em relação, especialmente quando a gente tem pessoas difíceis, que eu falo que a gente conversar com pessoa que já é fácil e aberta, isso é bom. Agora, a grande vantagem da vida é quando a gente começa a aplicar posturas certas com pessoas difíceis. É aí que a gente vê o grande resultado, quem é bom de verdade para fazer o que faz, né? É verdade. Aninha, quer contribuir alguma questão, lindona? Estou adorando aqui a tua contribuição. O que eu percebo é muita questão cultural, né? Sim, também. As mulheres reclamando que, de repente, os homens não participam nas tarefas domésticas, que eles entendem que é uma ajuda, né? Eles não entendem como ser parte daquilo, como se aquela casa também é dele, o filho também é dele.
a mulher também está trabalhando o dia inteiro, né? Então ela tem que chegar em casa, lavar a roupa, fazer comida, cuidar da criança, botar a criança para dormir, ou ajudar na tarefa da escola, e aí ela vai acumulando tarefas e fica estressada, e aí de repente rola uma discussão ali, porque às vezes também por culpa da mulher, porque às vezes a mulher acha que aquilo é papel dela, porque às vezes ela foi criada dessa forma, de acreditar que ela deve fazer isso. Né, eu concordo com você, porque eu sou da roça, né? Eu sou de fazenda, fui criado em fazenda. E na fazenda é justamente assim. A minha avó ficava em casa, meu avô ia para a fazenda, e a minha avó ensinando as filhas a ficarem em casa, cozinhando, limpando e tal, e os homens iam trabalhar. É bem assim mesmo. Então, às vezes, é uma crença realmente. E aí, o que aconteceu? O mundo mudou, a mulher foi para o mercado de trabalho, né? Só que, de repente, lá no inconsciente, ela acha que todo esse dever de cuidar de casa, dos filhos, ainda é dela, né? E muitas vezes ela também se sente culpada por estar ausente, por não estar cuidando da casa, e aí quer assumir tudo e não abre, às vezes, para o marido ou para o companheiro, seja lá quem for, que ela precisa de ajuda. Só quando chega ali no limite, né? A Paula deve saber disso até melhor do que eu, que é aí que ela pede ajuda, aí já tá, quando tá no limite, aí já começa a discussão, briga, né? Isso não é algo que foi negociado antes, né? E também tem a questão cultural na parte do homem, que o homem também não é criado para isso, muitas vezes, né? Sim. Ele tem aquela visão, eu tenho que ser o provedor, eu vou acordar de manhã, vou trabalhar, chegar à noite, quero ver a casa limpa, a comida na mesa, né? E só que ao longo dos anos esses papéis foram mudando. Queria saber da Paula também. Se eu falo que eu tenho um filhinho de 5 anos, né? E a coisa mais gostosa do mundo é quando eu fazia panqueca de manhã pro meu filho e grudava a panqueca no teto, porque ele chorava de dar risada. Você se descobrir com a sua família e às vezes tarefas de casa, transformá-la num meio que lúdico, né? Você faz e se diverte, né? Então acho que os homens têm que abrir um pouco a cabeça em relação a isso, né? Porque não é difícil compartilhar e cooperar um com o outro, né? É verdade. E assim, por conta desses acordos que não são pré-firmados antecipadamente, que chega naquele nível de... Mas sempre foi assim. Você nunca me cobrou isso. Você nunca falou que era assim que tinha que ser. Ou então, a gente ouve muitas mulheres falando, meu marido não faz nada. Ele é um preguiçoso. Eu que trabalho, eu que sustento a casa, eu que faço tudo. Ele só quer ficar em casa, ele não quer procurar trabalho, não para em serviço. Porque também tem muito dessa questão da afirmação, né? Como o Marcelo disse, inclusive, no começo, a mulher ela foi ganhando esse espaço, mas muitas se perdem. Se não forem bem orientadas nessa independência, né, que ela foi construindo. E ela se torna independente demais e não dá espaço do homem exercer o seu papel. Cada um tem um papel, né? E não necessariamente, como a gente tem essa crença da sociedade, o papel é X ou Y. Mas ainda assim existe um papel fundamental. O provedor, o sustentador, e também o papel de maternal, cuidadora, né, da mulher. É uma coisa que involuntariamente está na nossa biologia, na química da nossa vida, né? E isso não tem a ver, como eu disse, não tem a ver com a gente pensar em submissão, quem é melhor que quem faz o quê, né? Mas são os acordos que a gente pode construir através do tempo, entendendo essa mudança da sociedade apenas. Mas, ao mesmo tempo, dar um espaço para cada um exercer o seu papel dentro do relacionamento. Para que o homem possa se afirmar como homem e entender ali a sua responsabilidade, e a mulher se afirmar como mulher também. E ela não ter aquele pane mental quando ela vê o homem dela exercendo papéis fundamentais, que funcionam para o psicológico dela também, né, como mulher. Então, eu vejo muito, gente, as mulheres falando, em casa é tudo o contrário, eu sou o homem da casa, ele é a mulher da casa. E a gente,
E eu, inclusive, vivi numa família assim. Eu sempre olhei minha mãe como a chefe da casa, né? E o meu pai como o pau mandado, como a gente fala, né? E eu falo isso abertamente porque dentro do relacionamento que eu vi dentro da minha família, ao longo do tempo eu tive que desconstruir isso dentro de mim para poder me relacionar melhor. Porque essa independência muitas vezes também te impede, te trava quando você chega, Um bloqueio, né? As pessoas, né? Assusta, digo, oh, que furacão é esse? Né? E a gente precisa dar espaço nessa questão e equilibrar essa questão aí, né? Sim, muito bom. Isso é verdade, concordo plenamente com você. E no caso da mulher, agora, vamos falar do mercado de trabalho, no mercado corporativo. Eu sou há 16 anos no mercado corporativo. O que eu vejo? Às vezes eu vejo algumas mulheres, quando elas assumem cargos mais altos, cargos de chefia, muitas sentem necessidade de provar que ela é boa mesmo, que ela está ali por competência. E às vezes eu vejo alguns casos da mulher errando um pouco a mão, exagerando na questão da cobrança. Muitas vezes se transformam até um pouco em tiranas, às vezes. E aí tem conflitos. E muitas vezes eu vejo isso acontecer de mulheres para com outras mulheres, a cobrança ainda maior. Queria saber da Paula, se ela tem experiência também nessa área corporativa, como é que ela vê a mulher também quando ela começa a crescer na carreira, se ela acaba por algum motivo abrindo mão dessa parte da família, de ser mãe, ou se existe um conflito aí, né, que a impede de repente crescer mais, de evoluir mais na carreira corporativa, porque ela acha que daí vai deixar de exercer bem o papel de mãe. Acho que você já deve ter pego casos assim na tua experiência. É importante colocar uma coisa, Ana, que a gente não para pensar muitas vezes. O fato de eu ter crescido na minha idade biológica nem sempre tem a ver com o meu crescimento na minha idade emocional. É o famoso caso, aquelas mulheres que são mega profissionais, CEOs e não sei o que, como você está falando, e ela vive uma vida emocional, um relacionamento péssimo dentro da casa dela, ou ela não consegue se relacionar na vida dela. E isso prova verdadeiramente que muitas vezes, e isso não é só com mulheres não, tá? 80% dos casos constatado em estudos tem a ver com as mulheres. A mulher cresce biologicamente, mas o QI emocional não acompanha ela. Então, essas atitudes, por exemplo, que você citou, que é uma disputa feminina, que isso acontece em balada, isso acontece na rua, a mulher se veste para outra mulher, a mulher tem que provar alguma coisa para outra mulher. Geralmente, inclusive tem mulher que fala, eu prefiro trabalhar com homem. O homem, né? Homem odeia, às vezes, eu não gosto de trabalhar com mulher, porque já tem aquela coisa da praticidade. Mas a maioria das mulheres tem sempre essa preferência de trabalhar com homem, porque de alguma forma ela está se colocando em algum patamar. Mas essa dificuldade de acompanhamento no QI emocional atrapalha, sim, né? Quando nesse equilíbrio nas áreas da vida. Porque a plenitude de vida ela é possível. A gente fala que 100% é perfeito, a gente não é. Mas plenamente feliz, a gente pode ser, a gente alcançar essa plenitude de vida e equilibrar as áreas da nossa vida. Então, mulheres que são muito impulsivas, que gostam de dramatizar situações, aquelas reações, né, de querer tudo no seu tempo, do seu jeito, é coisa de adolescente, né, se a gente parar de pensar. Aquela coisa, tem que ser assim, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. E se não sai dessa forma, a pessoa bate o pé, a pessoa chora, a pessoa faz um drama. E se a gente analisar esse tipo de comportamento, isso é uma coisa adolescente. Adolescente anda em tribo, adolescente ele se preocupa com a opinião das outras pessoas, eles querem a afirmação dos outros. Então, tudo que a Ana citou de exemplos, são exemplos de reações infantilizadas, né? Então, eu tenho que provar para os outros, eu tenho que fazer para os outros. Mulher... Imagina o resultado da organização. Quando pega uma dessa. Já peguei, viu?
É um estrago tremendo para reparar depois. Faz. E assim, como que a gente pega essa situação e organiza, né? Existe sim ferramentas para a gente organizar, que é justamente você entender essas emoções e controlá-las, né? Porque isso acaba atrapalhando ela como mãe, né? Porque ela não consegue, às vezes, desvencilhar as coisas do trabalho, leva as coisas do trabalho para dentro de casa, ou vice-versa. Eu levo meus problemas emocionais para dentro do meu trabalho. Então, eu posso ser a bam. Se a minha vida emocional não está equilibrada, muitas vezes não, na maioria das vezes eu vou estar demonstrando isso sim, né? Na prática da minha vida. E última colocação que eu quero colocar em relação ao que você perguntou, Ana, é a questão da sororidade, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, eu já, inclusive, já fiz até algumas lives a respeito disso. Hoje existe esse movimento, né? Essa busca pela sororidade, onde as mulheres, a busca, acredite, Marcelo, é uma luta para que as mulheres sejam leais umas às outras. Isso é humanamente impossível de acontecer, viu? Não, é impossível. Nada é impossível. Tô brincando. Mas vocês vão chegar lá, se Deus quiser. Mas é aquela coisa de você, assim, meninas, é uma por todas e todas por uma. E a gente, nesse movimento, a gente cita muito o exemplo masculino de lealdade. Não, é importante vocês terem essa consciência, porque eu fico besta de ver o quanto vocês competem umas com as outras. É incrível. Você repara uma mulher, esse dia eu estava na padaria, uma entrou, a outra já correu de baixo em cima, né? Ela, tipo, fazendo um... E a ideia da sororidade é você mostrar, meninas, nós não somos rivais, nós somos cúmplices. Olha só, deixa eu fazer uma observação em cima da questão da sororidade. Sororidade seria a palavra feminina para irmandade, né? Isso mesmo. Seria nos tratarmos como irmãs, né? Uma ajudando a outra, uma dando força para a outra. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Essa questão da competitividade entre as mulheres não seria também algo fomentado pela nossa cultura? Com certeza, Ana. Com certeza. Né? Porque ao invés das mulheres se ajudarem entre elas, se fortalecerem, não seria interessante, de repente, para os homens, né? Essa sociedade antiga, né? Não a de hoje, do patriarcado, que elas, e até na disputa, né? Pelo homem, pelo melhor marido, né? Porque antigamente a mulher que não casava era tida como rejeitada pela sociedade, ou ela ia para o convento, ou virava aquela tiazona que, né, que ficava só cuidando dos filhinhos. E para a mulher ser alguém, ela tinha que ter um marido do lado. Será que isso ainda não é resquício dessa cultura? Gostaria de dar também a boa noite, boas-vindas à Luciana. Tudo bem, Luciana? Está conseguindo me ouvir? Estou te conseguindo te ouvir muito bem. Conseguiu ouvir minha colocação? A gente está falando a respeito de sororidade. Por que existe essa disputa grande entre mulheres? Eu estou aqui fazendo uma provocação, dizendo, será que não é fruto também da nossa história, da cultura? Se você quiser contribuir, fique à vontade. Eu joguei aí para quem quiser falar, viu? Paula também, Marcelo, fiquem à vontade. Marcelo, eu vou dar a oportunidade para você começar, ok? O que você quer dizer a respeito do que a Ana colocou? Você tem alguma colocação? Olha, eu concordo com ela. Pode ser, sim. Como que eu disse, quando a gente se baseia em crenças, né, lá do passado, ele fica, eu acredito que no subconsciente, tanto do homem quanto da mulher, né? E a gente está numa nova era, né? Você veja, olha o que a gente está fazendo hoje, há 20 anos atrás, a gente nem imaginaria. Verdade. Então, nós temos que nos adaptar a uma nova era. Abrir a cabeça, quebrar conceitos, crenças, paradigmas e deixar isso para o passado. E pensar daqui para frente, porque a gente precisa mudar tanto o comportamento das pessoas. Eu bato muito na tecla da cooperação. Quando as pessoas começarem a se cooperarem, quebra um pouco do ego, do eu. Eu sou mais, o outro é menos, ou
passando essa competitividade insana que a gente vive na sociedade hoje, né? Então, eu bato muito nessa tecla da cooperação. Eu queria dar exemplos, baseado no que eu concordo, obviamente, que isso é cultural, porque sempre existiu. E no Clube do Bolinha a gente trata de negócios, a gente trata de sexualidade, a gente fala abertamente, né, sobre algumas questões que são tabus na sociedade, e isso pode ser colocado no Clube do Bolinha. Mas no Clube da Luluzinha a gente fala de tricô, crochê e da vizinha, né? Enfim. Então, como a gente vai falar só disso, a gente criou, durante os séculos, essa tranquilidade de sempre estar falando da outra, falando da comida da outra, falando da roupa da outra, do crochê da outra, do trabalho, mas nunca falando de coisas com tanta propriedade, tão abertamente como os homens. Por isso que, ao longo do tempo, o homem tem mais facilidade de falar da sexualidade, o homem tem mais facilidade de falar de relacionamentos abertos, o homem tem mais facilidade de tratar de negócios, né? Então, isso é a prova de que, culturalmente falando, esse Clube do Bolinha e esse clube da Luluzinha já trouxeram, de alguma forma, os contextos que nos fazem ter posturas até hoje nesses aspectos. E eu queria dar exemplos, baseado nessa questão da colaboração, exemplos simples, né? Até para as meninas que estão aí, a Vanessa, a Luciana, a Ana, exemplos simples no nosso dia a dia de como que a gente pode aplicar a sororidade. Para vocês que chegaram, sororidade é um movimento onde nós mulheres entendemos que somos irmãs e não rivais, que nós somos leais e não temos que viver em disputa. Conseguiu compreender, Lu? É que a Lu chegou depois, né? E a gente falando de sororidade fica um pouco assim. Então, como que a gente pratica a sororidade? Como que a gente coloca a colaboração nisso? Quando você está conversando com a sua amiga e o dente dela está cheio de batom, o que custa você falar, amiga, limpa o dente? A gente não fala. É ou não é? Você fica olhando, a menina tá lá com batom no dente e você não fala. Se é um homem, ele fala assim, ô, seu safado, limpa essa boca aí, mas você não... O homem faz isso. Um xinga o outro, um tira onda do outro e tá tudo certo, né? E a mulher ainda tem esse pudor de uma simples sujeira no dente, ela não consegue ser leal à sua parceira. É igual o filme da Branquelas, né? Quando ela fala, põe um pó no meu rosto, a menina, pá, taca o pó no rosto, fica tudo branco e ninguém avisa. É bem isso. Então, é um exemplo bem simples de colaboração, né, que a gente pode dar para uma outra colega. Né? E eu, como coach, eu falo que eu trabalho em qualquer lugar, né? Porque onde tem mulher, quando eu vejo, eu estou trabalhando. Então, às vezes, eu estou em festa, estou em algum evento, ou eu estou na rua, e às vezes eu vejo uma mulher chorando. Gente, é uma mulher chorando. São as emoções dela, é alguma coisa. Às vezes está chorando só por chorar, porque está naquela semana de TPM. Mas o que me custa, muitas vezes, eu tirar um minuto e falar, posso ajudar? Alguma coisa que eu posso fazer por você? Isso é colaborar, né? E é um minuto da nossa vida que a gente já tira essa dúvida e colabora com a lealdade em relação a outra pessoa. Isso não é invasão de privacidade, né? Isso é uma desconstrução de conceitos de que a gente tem que passar desapercebida por essas questões. E isso não é real, né? O cabelo da outra tá bagunçado, não custa ela falar, amiga, vem aqui. Aquela menina não se arruma direito, não é você falar, mas é uma brega mesmo, e ficar no grupinho falando que aquela menina não sabe se maquiar. Por que não dar umas dicas de maquiagem, umas dicas sobre roupa, mandar links para aquela amiga, para que ela possa ser tão bem vestida e tão bem arrumada quanto você é? Isso é sororidade, né? E dicas práticas de como a gente aplica na nossa vida. Muito bom, Paula. Gostei muito da tua contribuição. Quero dar aí as boas-vindas para a Vanessa também, que entrou agora. Boa noite, Vanessa. Tá conseguindo ouvir a gente? Acho que dela tá caindo, opa, né? O link dela caiu. A Luciana entrou agora. Luciana, quer comentar alguma coisa? Quer se apresentar? Você veio
por onde? Você veio pelo grupo Smart Coach? Veio convidada por alguém? Acho que ela não ouviu, Ana. Oi, Luciana, tá conseguindo ouvir a gente? Não. Ela não está conseguindo ouvir. Luciana, se você tiver com alguma dificuldade também de falar, pode mandar no chat. Opa, ela caiu aí. Caiu. Bom, vamos continuar aqui nós, então. É isso, né? A gente vê muito essa que a Paula falou, de uma se juntar para falar mal de uma terceira, né? De falar... por quê? Porque eu acho que as mulheres, elas cresceram muito com essa cultura da competição, e quanto mais elas veem que elas podem isolar a outra, ou como se entre elas estivesse tirando a outra do páreo, né? Da competição. Uhum. É muito interessante isso, né? Tem uma palavra que eu acho que vocês podem bater bastante, desculpa te cortar. Pode falar. É o julgamento. A mulher julga demais. Ela tem um pré-julgamento, parece que em menos de 1 milésimo de segundo, quando o olho dela corre, ela já está pré-julgando, né? E eu acho que fomenta muito isso na mulher. Pelo menos a experiência que eu tenho, né, que eu trabalhei com bastante mulher já, eu percebo isso. Além dela ser competitiva naturalmente, vocês são muito inteligentes, mas essa competição, às vezes, diminui até um pouco a capacidade de vocês de crescimento, né? E essa irmandade que os homens têm é porque o homem ele procura cooperar mesmo um com o outro. Até para fazer a coisa errada, eles cooperam. Sim, com certeza. É o que eu falo da cultura, né? A gente vê que exatamente. Ele pode nem conhecer o outro. Pode nem conhecer, mas se ele vê que o cara tá passando por uma necessidade, ou que ele precisa de uma ajuda, o outro já tá lá, já tá se colocando à disposição de ajudar. Como eu falei no começo, acho que a gente ainda não tinha gravado ainda, uma das coisas que eu mais admiro no sexo masculino é essa coisa da lealdade, né? De um ajudar o outro, a irmandade, de dar a mão, de ajudar. Você vê que um amigo tá mal, os outros deixam de fazer o que eles estiverem fazendo, vão lá, oferecer um ombro amigo, ajudar no que for. Faz vaquinha, né? Faz um monte de coisa. Até financeiramente eles se ajudam. E eu não vejo isso tão forte entre as mulheres como deveria ser, né? Não só na área de amizade, mas também no mundo corporativo. Se um está precisando, sei lá, sair para resolver alguma coisa fora, um cobre o outro. Ou na parte de metas também, um ajuda o outro a cumprir aquela meta que tá sendo colocada. E é isso que eu admiro muito, né, que eu vejo nos homens. Talvez também tenha a ver com essa questão cultural. Então, como o mundo, eu falo que o mundo é dos homens, feito para os homens, feito por homens para os homens, né? Então, acho que isso já traz uma certa tranquilidade, até inconsciente, né? Não, quem criou essa estrutura que a gente vive hoje de sociedade foi um outro homem. Já é assim há muitos anos. Então, eu não preciso ficar provando nada para ninguém, eu não preciso mostrar o meu valor, porque tá tudo bem, eu não tô... eu não preciso ficar competindo. Eu acho que essa coisa da mulher é uma questão também até de maturidade, como a Paula colocou, né? Às vezes tem a maturidade profissional, né? Mas não tem a maturidade na parte emocional. Eu quero deixar isso bem claro, porque são muito menos tempo, né? Vamos colocar aí da era industrial para cá, dos anos 50, depois da Segunda Grande Guerra para cá, que a mulher está no mercado. E os homens, há quantos anos que ele vem se desenvolvendo nessa área, né? Sim. Mas, Ana, eu preciso eu tenho um ponto de vista aí que é o seguinte: eu gosto de viver o meu hoje, né? Mas se a gente continuar nessa linha tênue, a mulher está ganhando muito espaço no mercado e por direito, por capacidade, né? Mas eu acho que tem uma linha tênue aí que vocês não podem competir demais lá na frente, porque senão vai virar o papel contrário. O homem vai para dentro de casa e a mulher vai virar o provedor.
Eu queria Vai colocar uma inverter os questão. papéis. Vai inverter o papel, assim, porque é uma linha muito tênue o que a gente está falando, e é muito importante essa consciência de que abrir a cabeça, tudo bem, cada um tem um papel, o seu número, o seu grau de importância no papel, no relacionamento, mas não pode extrapolar nem de um e nem de outro. Tudo em excesso é prejudicial. Tudo. Concordo. Até a paz em excesso é prejudicial para a gente, né? Verdade. Então, eu vejo por essa ótica. E assim, vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Tô Paulo, sim. né? Agora sim, Tô. deu uma cortadinha, mas voltou. Eu queria colocar, Ana, baseado no que você falou, uma coisa que ele está falando de linha tênue, e é muito importante a gente colocar uma questão, porque a gente começa, é esse o ponto. Em algumas colocações, é como a questão do racismo também, né? São coisas tão pequenas que é aí que a gente percebe que essa estruturação machista, às vezes, está até mesmo construída dentro de nós mesmas, mulheres. Quando a gente fala de uma sociedade construída por homens, é muito difícil para a gente lembrar, às vezes, até por falta de conhecimento em algumas questões, lembrar que algumas mulheres elas foram marco em algumas questões industriais também. Por exemplo, quando a gente pensa na construção da internet, do Wi-Fi, naturalmente, quem que vem na mente? Homens ou mulheres? Com certeza. Homens ou mulheres? É uma pergunta. Quem que vem na mente? Quem construiu essa rede? Homens ou mulheres? A maioria das pessoas entendem que foram homens, né? E não só isso também, né? Na parte... Fralda descartável. Quem que pensou nessa ideia? Homens ou mulheres? Ainda eu acho que... Os Estados Unidos da América é o que é por causa de 6 homens. Carnegie, Morgan, então, Rockefeller. Onde eu quero chegar com essa colocação? Onde que eu quero chegar com essa colocação? Se a gente for colocar quem inventou os refrigeradores, geradores, a tendência é a gente pensar no sexo masculino. E aí entra a colocação que você fez, Ana, os homens construíram. Mas quando a gente vai na história, e eu tenho pesquisado muito a esse respeito, até para ter propriedade para falar, e aí, por exemplo, Marian Donovan foi a mulher que criou as fraldas descartáveis, né? Ela viu a necessidade dentro de uma realidade feminina, né? O quanto aquilo trazia, e ela pensou, por que não construir algo que nos facilite a vida? Isso não veio de um pensamento masculino, e é uma coisa grandiosíssima hoje. E os mesmos modelos criados por ela lá em 1800 e tarará, não foi coisa de agora, né? Então, outro exemplo, Hedy Lamarr, né? Que é um nome muito conhecido em toda a mídia e em todo mundo. Ela inventou sistemas de comunicação na Segunda Guerra Mundial para as Forças Armadas Americanas. Não foram homens que criaram isso. E a base da nossa telefonia, do Wi-Fi, do Bluetooth que a gente conhece, só existe por conta dessa base de comunicação criada por essa mulher, Hedy Lamarr, também em 1000, né? Então, muito antes de algumas coisas acontecerem também, a gente precisa entender que a mulher, ela participou dessa invenção, a mulher, ela fez parte dessa criação, ela fez parte para a evolução da humanidade. E a gente esquece muitas vezes do papel feminino nessa parte. E é nesse ponto que eu acho legal, que é o tema que a gente discutiu, colocar a diferença do feminismo e do empoderamento. Porque quando o feminismo luta por essa inserção, por esse entendimento, é nesse aspecto, né? Não é necessariamente a gente pensar numa cultura construída, uma evolução humana construída apenas pelo sexo masculino, mas entender que as mulheres também, em grande massa, fizeram parte dessa evolução. Só o último exemplo que eu vou dar. Maria Telx. É muito legal falar dessa mulher. Gente, eu sou fascinada por essas mulheres. Ela foi a primeira casa no mundo, né, que usou energia solar como fonte de energia. Foi essa mulher que criou isso. E ela criou um refrigerador termostático, que a gente conhece. Né? Foi ela que inventou.
E isso também lá nos tempos nos anos de 1800. 1900 Guaraná com... Ô, Maria Paula, Tel. é muito interessante você colocar essas informações para a gente, porque a gente vê muitos casos na história, até histórias bem antigas, né, da época de Cristo ainda, de outras invenções que foram de mulheres, mas que homens se apoderaram das invenções. Tem até, dizem que os grandes pintores, né, tinham mulheres que também pintavam, histórias aí de Van Gogh, Picasso, e outros grandes escritores. Tem relatos na história que levam a acreditar que alguns traços foram feitos por mulheres. E na literatura, inclusive, até hoje, tem mulheres que usam pseudônimos de homens porque vende mais. Né? Até a própria J.K. Rowling, que fez a saga aí do Harry Potter, né? Ela ela mudou o nome dela, ela colocou os nomes abreviados, né? Para ninguém perceber que ela era uma mulher, porque o editor falou que ela não venderia tanto. E por que será que tem essa percepção também, não só do homem, como também da própria mulher, né? Até porque foi interessante até o seu próprio comentário, né? É por isso que eu citei, com muito amor, viu, Ana? Eu falo isso. Sim, talvez eu tenha me expressado mal. Eu quis dizer que os homens pensam assim. Não sou eu que estou dizendo. Os homens pensam que a sociedade foi feita por um homem para outros homens. Então, muitas vezes eles se sentem à vontade por estarem nessa posição, porque já existe essa irmandade, né, pré-estabelecida. É diferente de uma sociedade que está começando a mudar agora, né, para o lado feminino. E é por isso que eu citei o exemplo até do racismo. Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Por isso que eu citei a questão do racismo, porque assim, eu sou preta, né? Eu falo. E as pessoas já chocam quando eu falo assim. É a mesma situação quando a gente fala assim, a mulher inventou. É o mesmo choque. Fala, mas como que você é preta, branca desse jeito? Tem gente que olha para mim e fala, não, você não é preta. Eu falo, sou, gente. Né? Eu sou mesmo. E aí você vai explicar para a pessoa a questão do colorismo, que existe, toda essa questão racial e blá, blá, blá. Mas na questão feminina também existe muito disso. São pequeninas expressões, pequeninos pensamentos que a gente vai tentando desconstruir, mas quando a gente vê, a gente está expressando dessa mesma forma. Então, realmente uma desmistificação assim, de pensamentos, né? Inclusive, você citou algumas coisas aí dos quadros, do Harry Potter. Eu me lembrei de uma expressão que os meninos usam muito, né? Ah, bebe igual homem, né? Ah, porque cerveja é do homem. Quem inventou a cerveja foi uma mulher, entendeu? Eu fui pesquisar esses dias, porque como eu estou na Semana da Mulher, então eu estou fazendo muitas palestras e tal. E numa das minhas palestras eu estou citando muito essa questão, né? A mulher, ela teve uma influência muito grande na cervejaria, e não o homem. Ela que foi praticamente a idealizadora dessa mistura da cevada com tudo, né? E surgiu aí as redes da cervejaria. E os homens atribuem isso a eles, né? Mas olha, agora eu tive uma informação que eu fiquei muito feliz, porque eu vou falar que o principal culpado de eu estar no bar é vocês, mulheres, por ter inventado a cerveja. Agora, quando o homem olhar para você e falar assim, bebe igual mulherzinha, bebo mesmo, porque foi as mulheres que inventaram. É verdade. Deixa eu fazer uma provocação agora. E por que será que todas essas coisas que foram inventadas, construídas por mulheres, as pessoas têm a impressão que foram construídas por homens, na grande maioria das vezes? Simplesmente, Ana, pelo aquilo que eu comentei. Pelo que foi construído ao longo dos séculos, né? Desde sempre, os homens num espaço, as mulheres em outro. A mulher não tinha voz, a mulher não... isso no tempo de Jesus Cristo, gente. Ele tentava quebrar esse paradigma, né, nos tempos lá atrás. E se a gente tirar o cristianismo de lado e a gente for para a questão da Idade Média, da forma que as outras pessoas que não acreditam pensam, era o homem também na caçada, como todo poderoso, e a mulher sendo arrastada pelo cabelo, né? Em muitas imagens. Então,
é muito forte a gente olhar, a gente te ri lá com o desenho dos Flintstones, né? Carregando lá a mulher pelo cabelo, a Pedrita e tal, e tratando daquele jeito, mas olha só a mensagem que a gente recebe. Então, de alguma forma, não tem por onde fugir. Você até disse assim, eu acho que sim. Eu não acho, eu tenho certeza que a construção desse paradigma veio sim ao longo dos séculos, veio desde sempre, né? E até porque, Ana, o homem, ele é... Eu vou falar uma coisa que vai ficar gravada e me entendam muito bem a minha expressão. O homem é o sacerdote de uma casa. Ele é a cabeça mesmo. Não tem para onde a gente fugir. Eu falo para as meninas, o nosso maior empoderamento é a gente entender que eles têm essa capacidade, né, de organização e de comando maior que a gente. Isso é fato, gente. Essa questão, nós lideramos muito bem, nós fazemos muito bem, nós vamos conquistando nosso espaço, mas eles têm isso mais incutido na natureza. É como dom. Por exemplo, todo mundo pode fazer tudo na vida. Eu posso querer jogar hóquei. Eu vou conseguir? Vou. Eu vou lá, treino. Mas um cara que já nasceu com esse dom, cara, ele vai ser muito mais sensacional do que eu. Entendeu? Então, é como você colocar um homem para a maternidade. Não tem jeito. Ele vai ser um bom pai, ele pode... Tem homem que cria filho sozinho, mas ainda assim, ele não vai ser tão bom quanto uma mulher nessa parte, né? Por exemplo, a questão da intuição, a mulher, quando essa coisa intuitiva, o cara pode tentar ter essa percepção, mas ele nunca vai ganhar da gente nessa parte. Assim como a mulher, ela pode construir um espaço enorme, mas ela nunca vai ultrapassar essa linha que já está determinada nesse campo. Isso não é ser mais ou menos, isso é biológico, isso está no nosso DNA. E é tão poder reconhecer isso. É isso que eu falo para as meninas. Quando a gente reconhece isso, a gente tira um peso das costas, a gente consegue entender a sociedade, a gente consegue entender como é que a gente tem que construir esse novo momento e planejar isso de uma forma educada, equilibrada, sensata, né? É isso que eu acredito de verdade. Assim. Eu acho que eu me a grande barreira que vocês vão encontrar tudo bem que a gente está numa nova era, né? Tem uns homens uma geração nova aí, cabeça um pouco mais aberta, né? Os antigos, né? Eles são muito mais resistentes a compreender todo esse universo. E essa é a barreira a ser quebrada, né? O cara abrir a cabeça para uma coisa que é salutar para a evolução espiritual dele, né? Eu não falo nem humana, né? Eu já falo espiritual mesmo, né? Porque isso gera muito problema de relacionamento. Às vezes sentar para conversar já gera o problema. Só de sentar ali para conversar já é o problema. E o segredo, eu acho, de um bom relacionamento se chama conversa. Conversar bastante, né? Dialogar bastante para ter um bom entendimento sobre os assuntos e respeitar o ponto de vista de cada um, mas é aquilo que eu falo, né? Cada um no seu quadrado, né? Tem um limite ali, respeitar um ao outro que faz a diferença, na minha opinião. Muito legal, muito bom, Marcelo. Gente, a gente está partindo para o encerramento, já são quase 10 para as 10. Foi muito show, muito bacana, muito sensacional esse bate-papo aqui, improvisado, mas eu adorei os conteúdos. Eu acho que a gente cresceu muito aqui com essa troca, né, de informações. Eu quero falar para vocês que a gente está ao vivo também no meu Instagram. Então, vamos dar um oi para o pessoal que está assistindo no Instagram, Você Pode Muito Mais. Então, eu estou aqui numa live aqui, falando um pouco sobre empoderamento feminino, com a coach Paula Sena, especialista em relacionamento e empoderamento feminino. O Marcelo entrou também para fazer o contraponto, né? Colocar a visão masculina de tudo isso, e está sendo muito legal, estou adorando. Quero pedir para vocês as suas considerações finais, para a gente poder encerrar aí. Deixa um recado aí para o pessoal que está assistindo. Ladies first? Ladies first. Bem,
Eu vou te deixar falar, Marcelo, como eu sou a convidada da noite, né? Eu quero concluir aqui com uma coisa mais técnica. Então, eu vou dar essa oportunidade para você. Oba! Vamos quebrar esse paradigma aí, né? Eu tô falando que as mulheres já estão no topo, né? E os homens estão abaixo. Tô brincando. Eu queria agradecer pela oportunidade, né? Pelo bate-papo, bastante enriquecedor, né? Conhecer um pouquinho mais sobre as mulheres também. E que os homens abram um pouco mais a cabeça, né? E que as mulheres também não ultrapassem a linha, né? E tenta chegar num ponto de equilíbrio os dois para que as pessoas encontrem a felicidade se respeitando, se cooperando mais. Obrigada, Marcelo. Muito bom, viu? Agradeço de coração aí pela tua participação. É isso, eu que fico agradecido. Muito legal mesmo. Um homem inteligente, uma pessoa de boas colocações. Parabéns por ter participado, especialmente por ter aberto a tua mente a querer ouvir, né, o que se tem a dizer a respeito do empoderamento. E eu acredito que a mensagem que eu quero deixar final aqui para todas as mulheres que assistirem essa mesa aberta aqui, e para nós que estamos aqui mesmo, é a questão do empoderamento não só feminino, né? Todo ser humano ele tem a capacidade do empoderamento, e esse poder ele existe dentro de nós, né? É um poder, é como um combustível que leva o carro para onde ele precisa ser levado. E quando a gente tem esse combustível dentro de nós, e que é esse poder interior, quando a gente se descobre a isso, e a gente usa esse carro da vida, né, e coloca esse combustível certo no carro, a gente vai conseguir chegar exatamente onde a gente deseja. E aí a pergunta que fica, a gente sabe bem para onde a gente quer ir? Eu acredito que a nossa humanidade ela vai crescer muito mais quando a gente tiver essa resposta bem firmada dentro de nós. Para onde eu estou indo? Né? Eu sei aonde eu quero chegar, né? Como diz aquele filme famoso Alice nos Países das Maravilhas, né? Aquele momento que ela está diante de vários caminhos e ela pergunta para a lagarta, né? Qual caminho que eu devo seguir? Ele fala, para onde você vai? Ela fala, eu não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. É um exemplo tão simples, mas é um exemplo grandioso de como ter essa percepção de onde eu vou estar, onde eu vou chegar. É importante para você usar o seu poder interior para a realização dos seus sonhos e a superação dos seus próprios desafios, né? E essa saída é maravilhosa, porque sempre a gente pode construir isso dentro de nós. Uma vez que eu possa ter perdido de alguma forma, esse empoderamento, esse entendimento do poder que nós temos dentro de nós, eu posso reconstruir isso a qualquer momento. E eu falo que o maior segredo de todos é a gente se amar, de verdade. Eu vi um vídeo para o Dia da Mulher que me impactou bastante. Achei de tudo que eu vi hoje, eu achei o mais sensacional foi esse vídeo. O cara vai na rua fazendo entrevistas com as pessoas, e ele fala assim, você aqui nessa bandeja está o seu verdadeiro amor. Você quer descobrir o seu verdadeiro amor? E aí quando a pessoa abre a bandeja, uma bandeja de prata, tinha vários corações com várias palavras, né? Simplicidade, honestidade, carinho, comunicação e etc. Coisas que compõem o amor. E aí as pessoas entendiam que aquelas eram as propriedades do amor, do verdadeiro amor. E então, depois que ele tira os papéis, aparece um espelho. Ele fala, você está pronto para conhecer o seu verdadeiro amor? E ele mostra a pessoa diante do espelho. E muitas pessoas começam a chorar, as pessoas se emocionam, outras pessoas dão risada e falam, puxa, faz tempo que eu não penso nisso, né? Então, quando um homem se ama verdadeiramente, quando ele se aceita com todas as propriedades que ele tem, quando uma mulher também se ama, se enxerga, se aceita com todas as propriedades que ela tem, né, e busca essa realização dos seus sonhos, usando o que de melhor existe nesse que é esse combustível do poder, a gente vai longe. Esse é o grande passo, acho que esse é o caminho, e nada pode nos derrubar quando a gente consegue entender esse amor pela pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente mesmo. Maravilhoso, Paula, maravilhoso. Parabéns
pela participação, né? Por estar aqui, pela disponibilidade. Muito obrigada. Quero agradecer a vocês por estar aqui essa noite, com essa mesa redonda especial Dia da Mulher, passando tanto conteúdo bacana. A Gisele, que está aqui no meu Instagram, falou, nossa, é um exemplo tão simples e tão importante, pura verdade. Adorou aqui, tá, pessoal, acenando aqui para você, que vocês não conseguem ver, o pessoal que está assistindo pelo Instagram. E, como eu falei, eu tenho 2 livros aqui. Paula, você já tem algum desses 2? Nenhum, amiga. Nenhum? Então, vai um para cada um aí, né? Estão vocês 2, eu tenho 2 livros. Legal. Então, o Marcelo, eu deixei o meu telefone aí no chat, tá? É o de baixo, tá aqui em cima, saiu errado. Me chama no WhatsApp. Você tá onde? Em que lugar? Eu tô no interior de São Paulo. Interior eu tô de São com Paulo. divisa de Minas aqui. Ah, mas eu vou direto para São Paulo. Qualquer coisa você encaminha para a Ilha e eu pego com ela. sim, também. Passo meu contato para ela. E aí ela me passa o endereço e eu caminho pelo correio. Tá bom? E vocês querem escolher? Estão com esse privilégio aí. Deixa eu só encerrar aqui a live. E agora? Não sei o que fazer. Eu deixo a Paula escolher, agora é minha vez. Ó, eu tenho aqui Damas de Ouro, a inteligência feminina em ação. Mulheres escrevem sobre aprendizados e superação na forma de liderar. E eu tenho... Então, eu fico com a Dama de Ouro, se a Paula permitir. A Mulher é um Show. O livro definitivo no outro. Ó, que a gente está conectado. Não, tudo bem, então. A gente combina o seguinte, depois que eu ler um, eu te passo, aí a gente troca. Aí a gente lê os 2. Eu tô dizendo que você escolheu certo, porque eu estava de olho no A Mulher é um Show. Tá. Então tá. Legal. Olha só, o livro definitivo do coaching aplicado para o dia a dia da mulher linda, poderosa e maravilhosa. Aqui tem a aplicação do coaching. Perfeito, eu fico com A Mulher é um Show, ok? Beleza. Então eu vou pedir para vocês me chamarem no WhatsApp, me mandarem o endereço de vocês, que eu encaminho pelo correio para vocês, tá? Obrigada, Ana, pelo presente, obrigada pelo convite, foi muito legal estar aqui com vocês, viu? Eu que agradeço. Marcelo, ó, parabéns, viu? Chocante aí, foi muito legal. Eu que fico agradecido, muito obrigado. Então vou encerrar, gente, uma ótima noite para vocês, grande beijo no coração, um bom descanso para vocês e até a próxima. Até a próxima, que Deus abençoe vocês aí. Amém. Obrigada, gente, tchau, tchau.